Não faz nem uma semana publiquei meu review sobre a primeira parte da terceira temporada de Attack on Titan. E agora continuo com o que pode ser visto como o fechamento de um capítulo da aventura do reconhecimento dentro das muralhas e os seus arredores, se expandindo para muito mais além, mudando a perspectiva completamente de algo que até agora tínhamos como certa. E que na verdade não apenas só os titãs querem a extinção deles, mas todo mundo. Eren, Armin e Mikasa retornam para casa pela primeira vez depois do ataque a Shiganshina, o que traz com certeza muitas memórias. Contudo, alguma coisa não tá certa porque não tem ninguém, não encontrando um único titã sequer durante a passagem deles até Shiganshina, com um confronto entre eles sendo esperado desde o começo. E exatamente como premeditado por Armin, eles têm a tendência de atacá-los de formas que o reconhecimento jamais imaginou ou conseguiu prever, sendo capazes de encontrar o esconderijo de Reiner dentro da muralha, se transformando e prendendo o reconhecimento apenas no território de Shiganshina, sendo esse o momento que a humanidade e titãs irão se enfrentar, não tendo nada mais que o futuro da humanidade em suas mãos. E com Reiner de um lado e Titã Bestial do outro junto com Anômalos, o reconhecimento não tem outra opção a não ser se dividir em dois grupos. Um sob o comando de Levi, derrotando titãs menores, esperando uma abertura para poder atacar o Titã Bestial. Por outro lado, temos Reiner e Bertholdt, que ninguém sabe ainda onde está. Enquanto os dois estiverem vivos, de nada adianta fecharem a muralha, sendo eles os responsáveis por elas terem sido destruídas em primeiro lugar. Tendo agora Heng e os outros em posse uma nova arma desenvolvida especialmente para o Titã blindado. E dessa vez terem o poder de fogo para derrotá-lo, não precisando depender única e exclusivamente de Eren, que também está mais preparado, tendo aprimorado o endurecimento também para usá-lo como arma, com o objetivo não sendo nenhum outro que a morte do Titã blindado, estando todos dispostos a derrotar Reiner. Voltamos alguns momentos antes do reconhecimento chegar à Muralha Maria, entendemos um pouco a estratégia do lado dos titãs, o que estavam pensando, e pela primeira vez Bertholdt teria que tomar decisões independentes de Reiner, precisando lidar com a realidade que ele quase foi derrotado, expandindo sua consciência para o seu corpo momentos antes da explosão. Sendo essa a última oportunidade que podem ter de realmente conversar e tentarem chegar a um ponto neutro com Bertholdt, que não tem nenhum outro objetivo a não ser matá-los, os reconhecendo como companheiros que foram, mas ciente do que precisa fazer, se mostrando uma pessoa completamente diferente de antes, e isso pode ser sim um problema. Principalmente porque frente ao Titã Colossal eles não possuem muita vantagem, com Ren e seus homens tendo sido pegos na explosão da transformação, não tendo outra opção a não ser derrotarem Bertholdt ali mesmo, sendo poucos e usando o que tem. Armin não quer ficar com poder de decisão como se fosse uma opção ou uma alternativa melhor, que considerando a posição que estão, não tem muito o que fazer. Com Eren, aquele que realmente poderia e teria alguma vantagem contra o Titã Colossal sendo arremessado na Muralha Maria como se não fosse nada. Nem mesmo as lanças trovão tiveram chances contra o vapor extremamente quente que ele usa como sua defesa suprema, ficando literalmente à espera de serem extintos, com o Titã blindado finalmente se recuperando e mais uma vez se juntando a esse confronto contra a humanidade. Do outro lado, a situação não está muito diferente, com o Titã Bestial usando pedrinhas que combinadas com sua velocidade e força se tornam em uma arma mortal, derrubando todos os veteranos do reconhecimento, deixando vivos apenas os novatos junto com Levi e Eren, que está disposto a morrer e levar todos os novatos junto com ele, para que Levi possa ter uma chance de chegar até o Titã Bestial e matá-lo. E exatamente como Eren planejou, pouco a pouco todos começaram a ser abatidos, se camuflando na fumaça, mas sempre abatidos no final, tendo o efeito desejado, deixando o Titã Bestial ocupado sem nem ao menos perceber o que está acontecendo à sua volta, com Levi e sua habilidade de alto nível conseguindo por fim deixar o Titã Bestial em uma posição extremamente diferente de poucos minutos atrás. E no momento de indecisão sobre mantê-lo vivo ou não, usando a seringa que tem em seu poder para transformar Eren em um titã e comer o Bestial herdando seus poderes, o titã foi capturado pelo inimigo conseguindo escapar. Apesar de Levi não deixar isso impedir que iria sim cumprir a sua promessa que fez a Eren momentos antes de ser atingido. Em Shiganshina, Armin tem um plano para derrotar o Titã Colossal, estando essencialmente magro pelo calor que expeliu durante o último ataque que tentaram contra ele, não sendo uma força em questão de confronto a curtas distâncias, precisando comprometer a sua estrutura corporal para se proteger, se dividindo assim em dois grupos, com Eren e Armin cuidando de Bertholdt e os outros ficando com Reiner, cujo objetivo inicial era apenas distraí-lo, mas logo mudando tudo, tendo que derrotá-lo ali mesmo. Com apenas poucas lanças trovão, a vantagem não estava a favor deles, até que Heng aparece literalmente do nada e faz o que era preciso, deixando a boca do Titã blindado completamente vulnerável a um ataque, expulsando Reiner e o derrotando por fim o Titã blindado. O plano de Armin é um pouco diferente, já que tem a intenção de se sacrificar enquanto Eren cria uma distração com seu poder de endurecimento, retornando à sua forma humana com o Titã completamente aberto a um ataque. E tudo isso graças a Armin, de longe o soldado mais habilidoso entre todos, mas com certeza o mais inteligente e sem dúvida o mais corajoso, nunca perdendo e nunca fugindo de uma briga. Começando a partir de agora o episódio mais visceral e extremamente emocionante que já vi Attack on Titan até agora.
com a possibilidade de alguém herdar os poderes do Titã sendo uma realidade. Contudo, Reiner não está mais disponível para isso, sobrando Bertholdt, com até então Armin que ainda está vivo sendo a única opção óbvia para isso. Até que o único recruta a sair com vida do massacre do Titã Bestial aparece com Eren ainda respirando, mudando tudo completamente de figura e colocando em perspectiva o peso que os dois representam para a humanidade. Sendo o comandante obviamente uma peça importante pelos anos de serviço, contudo Armin também provou seu valor por diversas vezes, tendo também todo o apego e abalo emocional de Eren e Mikasa para tornar tudo mais difícil, se resumindo apenas a quem será o mais provável de salvar a humanidade. Enquanto Levi tem os seus próprios sentimentos pelo seu comandante para lidar, e exatamente por esse motivo que decide deixá-lo partir, não mais o trazendo de volta ao inferno que viveu durante anos, tendo enfim o seu tão merecido descanso. Enquanto Armin devora Bertholdt assumindo a forma humana e supostamente os seus poderes, assumindo agora uma responsabilidade tão pesada ou mais que Eren, por ter sido escolhido no lugar de Eren, apesar da resistência de muitos, com exceção de Eren e Mikasa, carregando com si agora não apenas o Titã Colossal, mas o legado de Eren, tendo que estar à altura e fazendo por merecer, se esforçando mais do que antes para salvar a humanidade, mas sem saber ainda como ativar a sua transformação ou mesmo como será quando a fizer. E sem nenhum sobrevivente escondido entre os escombros da batalha, Eren, Mikasa, Levi e Heng vão finalmente até o famoso porão do Dr. Yeager, descobrindo que a humanidade não foi devorada pelos titãs e muito menos eles são os únicos que restam, existindo muralha fora uma sociedade que conseguiu sim se estabelecer e prosperar. Sendo então levados a rever uma história de quando o pai de Eren era ainda uma criança, tendo a sua irmã sido morta pelo simples motivo de ser descendente daqueles que um dia formaram o Império Eldia, construído por 9 titãs originados de Ymir Fritz, a primeira titã que já existiu, obtendo esse poder ao fazer um pacto com o diabo, originando uma guerra por anos contra a humanidade, estabelecendo a sua supremacia até que 7 desses 9 titãs foram capturados, sendo o momento que a retaliação da humanidade acontece, sendo os Eldia forçados a se exilarem em uma ilha protegidos por 3 muralhas, deixando para trás alguns dos seus, como Grisha e sua família, sendo tratados como lixo pelas outras pessoas, iniciando uma rebelião, sendo a intenção recuperar a glória do antigo Império Eldia, recebendo informações privilegiadas de alguém chamado Coruja. Mas as coisas não saem como esperado, sendo traído pelo seu próprio filho, forçado a ver seus colegas e esposas se tornarem titãs, sendo ela exatamente a mesma que comeu não só a mãe de Eren, mas também Hans, vindo todas essas memórias para Eren como sonho, já que Eren também herdou as lembranças de seu pai ao devorá-lo, com um dos guardas revelando ser um titã e aquele que Grisha conhecia como Coruja, sendo esse o momento que Grisha recebe a sua missão de herdar os poderes desse que se denomina Coruja e se infiltrar nas muralhas, estabelecer uma família e roubar o poder do titã fundador, com a informação importante que aqueles que herdam os poderes de um dos 9 titãs descendentes de Ymir passam a ter uma vida útil de apenas 13 anos, precisando passar esse poder adiante. Sendo esse o motivo de Grisha ter herdado o poder e depois de anos ter passado para Eren, chamado Titã de Ataque junto com o poder do Titã Fundador, tendo Eren, se isso realmente for verdade, só mais 8 anos para viver. E se a pessoa morrer sem passar esse poder para frente, um bebê descendente de Ymir irá herdá-lo, o que segundo conta histórias são todos que hoje vivem dentro das muralhas, sendo alvos não só dos titãs fora das muralhas, mas de toda a humanidade por uma guerra que aconteceu anos atrás entre os dois povos, com Eren chegando à conclusão que conseguiu desbloquear um pedaço do poder do Titã Fundador com a coordenada quando entrou em contato com a Titã que matou a sua mãe, que também era a primeira esposa de seu pai e família real, não repassando essa informação por apenas ser uma teoria e não saber como os outros iriam responder. Com Coruja falando o nome de Armin e Mikasa sem nem ao menos saber de onde essas memórias vêm, tendo ainda muitas coisas que não entendem. Chegamos por fim no último episódio da segunda parte da terceira temporada e portanto o fim da mesma, decidindo divulgar aquilo que já sabem para todos na muralha, apesar de alguns serem contra por medo da reação das pessoas, mas se assim fizessem apenas iam continuar o que já estava sendo feito pelo antigo rei, que tiraram do poder porque do jeito dele não estava funcionando, causando sem dúvidas e levantando questões entre as pessoas, mas não chegando a se tornar um problema, não tendo muito o que podem fazer. Recebendo aqueles que estiverem envolvidos na retomada da Muralha Maria, o reconhecimento da rainha dentro das muralhas, sendo a questão de Armin ter sido salvo ao invés de Eren ainda uma questão entre eles. Um salto no tempo de um ano acabou colocando as coisas em seu devido lugar, pelo menos ali no território das muralhas, conseguindo tirar todos os titãs que ainda existiam com a população, podendo voltar a ocupar a região da Muralha Maria. E o reconhecimento depois de muito tempo explorando terras além das muralhas, passando pelo local que transformam pessoas em titãs que vimos pelas memórias do pai de Eren, chegando por fim na praia e então no mar. A Baixadão Azul e Salgada que infelizmente, por mais maravilhoso que seja por nunca terem visto, ganhou um novo significado. Sendo antes aquilo que estava do outro lado um símbolo de liberdade, se tornou em apenas uma horda de inimigos que os querem mortos,
considerando todos aqueles do lado de fora da muralha monstros até pouco tempo atrás, mas apenas para descobrir que pro resto do mundo, os verdadeiros monstros são eles mesmos.